Bom dia, senhora Maria. Meu nome é Yara, sou a médica que vai atender você e sua filha. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, doutor. Assim, bem até que a gente tá, sabe? É que eu tô meio preocupada com a minha menina. Então, eu vejo aqui que a senhora vem encaminhada da maternidade municipal. Qual que é o motivo da sua preocupação? Sabe o que é, doutor? É que ela nasceu com esse negócio na bundinha dela. E aí ela fez até cirurgia, o médico deu alta e quando deu alta falou pra nós que ela tava com uma lesão no plexo braquial. Aí eu não entendo muito bem essas coisas, né, doutora? Aí eu queria que você ajudasse a gente, sabe? Puder me explicar. Sei, aqui a gente vai conversar e eu vejo o que eu posso fazer para ajudar vocês. Então, qual que é o nome e a idade da sua filha? Ela chama Rafaela Fernandes Silva. Ela tem 27 dias só de nascido, doutor. Ela nasceu de parto normal? Foi normal, sim. E quanto tempo durou a gestação, Maria? Foi 38 semanas. A gravidez foi tranquila? A senhora teve algum problema? Fez todo o acompanhamento pré-natal? Foi tranquilo, assim. Assim, o acompanhamento que não, né, doutor? Porque o lugar que eu moro é muito longe. E pra poder vir pro posto, tem que vir de barco. Aí acabou que eu não consegui. Eu fiz 2 consultas só. Entendi, Maria. A senhora tem mais filhos ou é só ela? Não, ela é a primeira, doutor. Então, como que tá a sua amamentação? Assim, eu dou leite de peito, sabe? É que eu também não tenho dinheiro para essas outras coisas, né, doutor? Mas o leite de peito é a pé com a beleza, doutor. Parece uma bezerra, mamãe. Isso é bom. O ideal é dar apenas o seu leite mesmo. Só que também tem que ter muito cuidado para não ferir sua mama, não deixar o leite empedrar. Quando acabar a consulta, eu vou te encaminhar para a enfermeira e ela vai te dar orientação quanto à questão da amamentação. É muito importante para a sua saúde e da sua filha também. Ai, Tá bom? doutor, eu quero, sim, sabe, ser mãe de primeira viagem, né? Aí não sabe muita coisa. Então, sabe esse negócio na bundinha da sua filha? Pelo que eu li aqui no seu relatório, no prontuário dela, ela nasceu com teratoma sacrococcígeo, e também já foi realizada a cirurgia de correção. Essa cirurgia foi um sucesso. Não precisa ficar preocupada quanto a isso, essa questão já foi resolvida. E já a lesão no plexo, que é uma lesão que ela teve aqui no ombrinho, foi quando ela foi passando no canal de parto e praticamente esses nervinhos foram tipo amassadinhos. Só que a gente precisa acompanhar ela, como que vai evoluir essa lesão, para ver se ela vai recuperar os movimentos. Mas eu acredito que a chance dela recuperar seja grande. Não precisa ficar ansiosa quanto a isso, não. Ai, que bom, doutora. Nossa, fica até mais aliviada, sabe? Tá tão preocupada. Mas deixa eu te perguntar, eu queria saber mesmo o que causou isso, sabe? Porque, assim, eu não entendi direito. Eu bebi, sabe? Bebi muito. Aí, só que na gravidez dela eu dei uma parada, sabe? Mas mesmo assim, será que foi isso, doutora? Então, a bebida traz sim sérios problemas para a sua saúde da sua filha, mas eu acredito que não seja a causa dos problemas dela. Não deve ter relação com o fato da senhora beber. Ah, entendi. Eu vou tentar parar de beber, sabe, doutor? Porque, tipo assim, eu moro com a minha irmã e com o marido dela. E aí, o que acontece? Eles bebem todo dia, doutor. Eles bebem todo dia. Aí acaba que é difícil pra mim, né? Mas, assim, eu vou tentar de parar de beber pra minha filha. Mas, assim, se não foi a bebida, o que causou, então? Doutor, eu tô tão preocupada que eu tentei levar ela até no PCT. Assim, não deu certo, sabe? Vai entender. Então, o teratoma que ela nasceu é um tipo de tumor que surge quando o corpinho dela está em formação. Lá na terceira semana de gestação ele surge e cresce durante toda a gravidez. Como a senhora falou que não fez acompanhamento pré-natal, não foi possível identificar essa anomalia antes dela nascer. Mas como eu já te falei, esse problema foi resolvido, a gente não precisa se preocupar com isso mais. Já tá tudo ótimo. E pelas fotos que a senhora me mandou aqui, eu vejo que o curativo tá ótimo e que semana que vem a gente já pode tirar os pontos, tá bom? Quanto à lesão do plexo, ela ocorreu durante o parto, no período expulsivo do seu parto. O próprio teratoma pode ter dificultado
a passagem dela no canal de parto ou o peso dela, mas a gente vai acompanhar o desenvolvimento para que ela possa recuperar os movimentos ao longo do tempo. Eu vou encaminhar ela para uma consulta ortopédica lá na capital. O médico é especialista nesse tipo de problema, ele é ótimo. E ele vai te orientar melhor, vai te propor os tratamentos. É basicamente uma talinha que ela tem que colocar no bracinho na hora que for dormir, para colocar o braço na posição correta e permitir que lá naquele local haja a reinervação. Eu acredito que ele também vai te encaminhar para um fisioterapeuta para incentivar a funcionalidade do membro dela e para que a gente possa evitar uma intervenção cirúrgica, né? E que a sua filha fica bem rapidinho. Ai, que bom, doutor. Nossa, eu fico até mais feliz, sabe? Porque eu tava muito preocupada com isso. Mas é que tem um problema, doutor. É porque eu moro sozinho, eu sou sozinho, né? E assim, eu nunca vou precisar de exame, não tem nem como eu ir. E o que eu vou fazer? Então, quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila que a assistente social aqui do posto, ela vai agendar essa consulta, vai providenciar todo o transporte no dia e o carro da prefeitura leva e busca vocês, tá bom? Ai, que bom, doutor. Obrigada. Aqui, já a senhora, eu vejo nos seus exames, no seu prontuário, que a senhora tem um início de cirrose hepática. E a gente precisa cuidar disso também. Eu vou te fazer algumas perguntas pra gente ver como que vai encaminhar o seu caso. Qual é a sua idade? A senhora trabalha atualmente? Eu tenho 24 anos, né? Assim, eu sou faxineira. Agora, eu não tô trabalhando, porque tá difícil, né, doutor? E também eu tenho dó de deixar meu bonequinho sozinho, sabe, doutor? A senhora é casada ou é mãe solteira? Não, eu sou solteira. Então, Maria, eu vejo que a senhora ficou um pouco abalada, triste, quando eu fiz essas perguntas. Tem alguma coisa te incomodando? A senhora tá sentindo algo? Sabe o que é, doutor? É que assim, o lugar que eu moro é um lugar muito pequeno, né, doutor? E lá o povo fala demais, sabe? E lá todo mundo fica julgando, falando que eu sou mãe solteira, que a minha filha não conhece o pai dela. Aí eu fico muito estressada, doutor. Eu tô com muita dor de cabeça, doutor. Nossa, tô sentindo a dor da Iaga. Eu tô tremedeira, sabe? Tô suando igual uma porca, não consigo nem dormir direito. Entendi, Maria. Essas coisas têm a ver com a senhora beber muito. Principalmente porque agora você falou que parou de beber, né? Durante a gravidez e ainda tá sem beber, a senhora tá sofrendo uma crise de abstinência. Ah, doutor, é que assim, agora eu parei, né? Eu parei por causa da minha filha. Que assim, eu tô tentando fazer o melhor pra ela. Pois é. Então, a senhora tem algum outro problema de saúde, diabetes, hipertensão? Tem alguma alergia? Não. Nossa, mas é tudo tranquilo. É só a bebida mesmo, doutor. Tá. E tem quanto tempo que a senhora bebe assim? Ah, doutor, eu bebo faz bastante tempo, sabe? Eu acho que assim, desde os 13, 14 anos eu bebo. A senhora bebe todos os dias então, né? Você pode me falar qual que é o tipo de bebida que a senhora ingere, quantidade de doses? Quase todo dia. Todo dia, né, doutor? Assim, eu bebo mais cachaça, que é mais fácil, mais barato, né? Mas assim, qualquer coisa que tiver, eu bebo. A bebida não foi a causa dos problemas da sua filha, mas está te causando sérios problemas e a gente precisa muito cuidar disso. Na sua situação. Doutor, eu quero cuidar, viu? Porque, nossa, eu tô muito preocupada com ela. Na sua situação, eu recomendo que seria muito importante você participar de reuniões na casa de apoio aos usuários de álcool que a gente tem aqui na cidade. Fica até perto do postinho. Eu acho que seria muito importante, porque como a senhora falou que tem vontade de parar de beber, isso iria te ajudar muito. A senhora aceita participar? Vontade. Nossa, eu aceito, doutora. Eu aceito pelo bem da minha filha, né? Eu preciso parar. Pois é. Então, que bom, dona Maria. Eu vou pedir para a assistente social fazer seu cadastro e amanhã mesmo você já pode participar de uma reunião. Só que antes de ir lá, você dá um pulinho no posto, que eu vou estar lá amanhã. Eu quero medir seus sinais, ver como a senhora passou a noite. É questão de um segundinho. Tá bom. Eu venho.
Eu também vou pedir uns exames para ver certinho como que tá seu caso. Se for necessário, eu vou ter que te encaminhar para o especialista para você ter um tratamento correto e sem complicações. Sua doença ainda está em fase inicial e é muito séria se não for tratada, sabe? Tá, doutora. Tudo bem. Eu vou enviar esses pedidos de exame para o laboratório e 3 dias antes eles vão te ligar te avisando o dia que a senhora tem que ir lá fazer os exames, tá bom? Tá bom. Nossa, doutora, pode deixar. Eu vou fazer tudo certinho, vou rezar, tá? Pra dar tudo certo nesse exame. Porque, nossa, eu tô muito preocupada com tudo isso. Mas aqui, doutora, que Deus te pague. Muito obrigada mesmo. Nossa, tô tudo bem mais tranquila. Agora eu tô entendendo as coisas. Eu vou fazer tudo direitinho, viu, doutor? Pode deixar. Por nada, dona Maria. Bom retorno para você e para sua filha. Eu tenho certeza que com o tratamento certo vocês duas vão ficar ótimas. Doutora, que bom. A senhora é um anjo. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Integrando os estudos propostos com o caso clínico presente, temos anatomia, com a síndrome de Ehlers-Danlos, embriologia, na presença do teratoma sacrococcígeo, bioquímica, metabolismo do etanol por etilismo da mãe, biologia celular, na presença da cirrose hepática, atenção à saúde, na telemedicina com atendimento online, socioantropologia, na medicina popular e no preconceito sofrido pela mãe, e habilidades médicas, no atendimento empático do médico com a paciente. A seguir, passaremos os slides com mais detalhes. Anatomia. O plexo braquial é formado pela união dos ramos ventrais das raízes C5 a T1, com participação ocasional de C4 e T2. É uma conjugação de tecido nervoso, que é constituída de fibras formadas pelos ramos ventrais das raízes dos 4 nervos cervicais inferiores e do primeiro nervo torácico, C5 a C8 e T1. Seus ramos se irradiam como grandes nervos responsáveis pela inervação cutânea e motora de todo o membro superior, ou seja, é a rede dos nervos que vai da região do pescoço para baixo, seguindo até o ombro, o braço e as mãos. Síndrome de Ehlers-Danlos. Há várias classificações descritas tendo em conta a localização e o tipo de lesão encontrada. Na classificação de Maracas, os grupos 1, lesão de C5 e C6, e 2, lesão de C5 a C7, correspondem à paralisia de Ehlers-Danlos, ou lesão superior. Esta é a mais frequente, 80 a 90%, e clinicamente apresenta-se pela postura característica Wader-Stipp, na qual o braço está em adução e rotação interna, o cotovelo em extensão, o antebraço em pronação e o punho ligeiramente fletido com pressão palmar preservada. A paralisia do plexo braquial em recém-nascido traduz-se clinicamente por perturbação motora e sensitiva do membro superior, e neste grupo etário habitualmente é consequência do trabalho de parto. Durante o período expulsivo do parto, a tração excessiva do pescoço, exercida para a saída do ombro anterior, que é bloqueado pela sínfise púbica materna, pode lesar as raízes do plexo braquial, assim como também as contrações exercidas sobre o ombro posterior ao empurrá-lo contra o promontório materno. O tipo de lesão encontrado na paralisia de plexo braquial pode variar em gravidade crescente, desde a perda da condução do axônio à perda da sua continuidade, seguindo-se a perda da continuidade das fibras nervosas, dos fascículos ou do tronco completo do nervo. Podem coexistir todos estes tipos na mesma criança ao atingir diferentes raízes. Embriologia, teratoma sacrococcígeo. O teratoma sacrococcígeo é um tumor que deriva da diferenciação anormal das células germinativas primordiais, ou seja, as células são extraviadas do caminho original do saco bitelínico até a parede dorsal do corpo, local em que irão formar as gônadas. Deriva-se das 3 camadas germinativas, ectoderme, mesoderme e endoderme, e ocorre na terceira e na quarta semana do desenvolvimento embrionário. O tumor pode ser dividido em 4 tipos. Tipo 1, massa externa com componente interno mínimo ou ausente. Tipo 2, massa predominantemente externa com extensão interna para o espaço pré-sagrado. Tipo 3,
massa externa e interna com extensão para a cavidade abdominal. Tipo 4, massa totalmente interna, sem componente externo. O pré-diagnóstico do teratoma pode ser realizado durante o período pré-natal por meio da ultrassonografia, ao nascimento e durante as primeiras semanas após o nascimento. Já o diagnóstico definitivo é feito após os especialistas realizarem análise anatomopatológica e estudos genéticos da massa tumoral. Nesse tipo de tumor, o tratamento curativo é realizado por meio de um procedimento de ressecção tumoral completa. A oxidação do etanol ocorre principalmente no fígado, cerca de 90%, principalmente nos hepatócitos. O metabolismo ocorre por meio de duas enzimas, a álcool-desidrogenase, ADH, e a aldeído desidrogenase, ALDH. A primeira etapa ocorre no citoplasma dos hepatócitos e é iniciada pela ADH, que converte o etanol a acetaldeído e produz NADH, consumindo NAD+. Já a segunda fase é feita na mitocôndria, em que a LDH converte o acetaldeído em acetato, produzindo NADH, a partir de um NAD+. O acetato é ativado por uma molécula de ATP e se transforma em acetil-CoA. Em indivíduos que fazem alto consumo de etanol, o acetil-CoA é direcionado para a produção de ácidos graxos. Consequências do alto consumo de etanol em indivíduos etilistas. Esteatose hepática. O metabolismo do etanol produz grandes quantidades de acetil-CoA, e quando ele é produzido em excesso, ele é direcionado para o metabolismo de ácidos graxos, causando a esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado. Caso não seja tratado, pode evoluir para a cirrose. Acidose láctica. Devido ao alto consumo de NAD+, produzindo NADH, causa um desequilíbrio na gliconeogênese, pois para o lactato virar piruvato é necessário que haja NAD+. Como ele foi consumido pelo metabolismo do etanol, não ocorrerá essa transformação. Logo, terá um acúmulo de lactato, causando assim uma acidose. Hipoglicemia severa. Quando o lactato não se transforma em piruvato, a glicogênese fica inibida devido à alta produção de NADH e o consumo de NAD+, diminuindo assim a síntese da glicose, podendo levar a uma hipoglicemia severa. Biologia celular, fígado. O fígado é uma glândula composta por estruturas denominadas lóbulos hepáticos em formato hexagonal devido à irradiação de cordões de hepatócitos que partem da veia centrolobular e se estende como raios de uma roda. Nas pontas das estruturas hexagonais encontra-se o ducto biliar, responsável por transportar a bile produzida por hepatócitos e que desemboca no ducto hepático, um ramo da veia porta, que contém sangue originário do sistema digestório, pâncreas e baço, um ramo da artéria hepática, transportando sangue proveniente do tronco celíaco da aorta abdominal, e, por fim, um ou mais vasos linfáticos, transportando a linfa advinda dos espaços de Disse. Quando o sangue chega na região hepática, as artérias hepáticas ramificam-se para formar arteríolas interlobulares no espaço porta, que por sua vez irá nutrir este local. As outras arteríolas irão desembocar nos sinusoides, ocorrendo mistura de sangue venoso e arterial para a nutrição das células hepáticas. Assim, o sangue atinge as células com oxigênio, metabólitos, substâncias tóxicas e não tóxicas absorvidas no lóbulo. Ao ocorrer a distribuição vascular, o retículo endoplasmático liso entra em ação para desempenhar o processo de oxidação, metilação e conjugação para inativar ou desintoxicação de substâncias antes da excreção pelo organismo, como etanol. Por fim, o fígado possui uma excelente regeneração. Contudo, quando os hepatócitos sofrem degradação constantemente por grande período de tempo, sua multiplicação é seguida de grande aumento de tecido conjuntivo, e assim esses lóbulos tornam-se irregulares e com massa celular desordenada, sendo denominado de cirrose. Essa condição pode se originar de diversas formas, sendo uma das mais frequentes a gerada a partir do etanol por consumo de álcool, uma vez que ele passa primeiro pelo fígado, podendo induzir nesse processo de lesão a formação de radicais livres, geração de acetaldeído, citocinas pós-inflamatórias e com ações fibróticas. Atenção à saúde, telemedicina. O Ministério da Saúde autorizou que médicos particulares e do SUS realizem consultas à distância durante a pandemia do coronavírus.
Foram autorizadas 5 tipos de práticas da telemedicina. São elas: atendimento pré-clínico, consultas, diagnóstico, suporte assistencial e monitoramento. O Ministério também criou a possibilidade para que, em atendimentos à distância, médicos possam emitir atestados de saúde e receitas médicas usando certificados digitais. Pacientes do SUS poderão ter consultas virtuais nos postos de saúde da atenção primária. A iniciativa permite que profissionais de saúde tenham acesso a uma plataforma para a realização de consultas virtuais médicas, de enfermagem e multiprofissionais no âmbito da atenção primária. O consultório virtual é mais uma das estratégias do Ministério da Saúde para diminuir a propagação do novo coronavírus e levar assistência à população, além de investir em soluções de telemedicina e telesaúde. Socioantropologia, medicina popular. A medicina popular é baseada em elementos doutrinários de cunho religioso de diferentes origens e seus conhecimentos são passados de geração para geração. Ela é proveniente dos tempos da antiguidade, é prática viva e generalizada até os dias de hoje, não se restringindo à zona rural ou às comunidades de poder aquisitivo menos privilegiados. Atualmente é entendida como produto de cultura inferior, por não ter valor reconhecido cientificamente. A medicina popular é comumente realizada, por exemplo, por pais e mães de santo, bezedeiros e curandeiros, raizeiros, mestres catimbozeiros e juremeiros, pajés e pajoas, entre outros. Várias mulheres em nossa sociedade sofrem preconceito, que se baseia em uma ideia etnocêntrica, conceito antropológico utilizado para definir quando uma pessoa, em relação aos seus costumes, crenças e atitudes, se sente superior aos de outra, de que o bom e o certo é uma família ser composta por um pai, uma mãe e filhos. Cabe enfatizar o conceito de relativismo cultural, que se baseia na ideia de que é importante respeitar a outra pessoa como um ser inteiro, íntegro, não julgando e não se sentindo superior, respeitando e aceitando a cultura, as ideias, as opiniões e decisões de cada pessoa. Relação médico-paciente. A atenção à relação médico-paciente é fundamental para que o profissional de saúde consiga realizar um trabalho de excelência. Partindo do pressuposto de que estamos nos referindo a vidas humanas, adotar estratégias que melhorem essa interação permite a construção de um vínculo baseado no respeito e no acolhimento. Quando o médico demonstra empatia por seu paciente, deixa-o mais seguro durante o atendimento e, consequentemente, bem mais confortável para confiar informações e sentimentos sobre o problema que possui e os sintomas apresentados. Dessa forma, o médico conseguirá recolher informações mais precisas e em maior quantidade durante a anamnese. Habilidades médicas, etapas de uma consulta médica. Da anamnese. A anamnese é uma entrevista que tem por objetivo trazer de volta à mente todos os fatos relacionados à doença e à pessoa doente, sendo a parte mais importante de um diagnóstico. Do exame físico. O exame físico tem como objetivo testar as hipóteses diagnósticas desenvolvidas durante a fase inicial da coleta de dados, anamnese. Deve-se confirmar, afastar ou descobrir novas hipóteses diagnósticas. Da solicitação de exames. Os principais objetivos do exame laboratorial são confirmar, estabelecer ou complementar o diagnóstico clínico. Da prescrição terapêutica. A prescrição escrita de um plano terapêutico, medicamentoso ou não, tem como objetivo orientar o paciente ou seu cuidador após esse se afastar do prescritor. Do diagnóstico. Diagnóstico em medicina é o processo analítico de que se vale o especialista ao exame de uma doença ou de um quadro clínico para chegar a uma conclusão.